Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer sobre o Evangelho. Muita gente com dificuldades de como fazer o Evangelho no lar, não consegue entender alguns capítulos, enfim. A nossa ideia aqui é escolher um trechinho do Evangelho por dia, 10 minutos, não mais do que isso, que é o que deve durar o Evangelho no lar, e falar um pouquinho sobre esse texto, sobre o Evangelho. Então hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o capítulo 2, O Meu Reino Não É Desse Mundo. Então eu vou ler um trecho bem pequenininho aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Então, como se a gente estivesse fazendo o Evangelho no lar mesmo, eu junto com vocês, tá bom? Então, a gente tem a Bíblia, né, o Evangelho, o Novo Testamento, onde no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33 a 37, ele diz o seguinte: Tomou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue a judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhes então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Olha que legal, né? Então, o que a gente começa a entender aí? Primeiro que os judeus eles tinham uma ideia muito errada da continuidade da vida. Eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa ideia, né? Então, eles esperavam sempre a recompensa terrena, acreditavam que as coisas ruins eram castigos daquilo que eles acabaram de fazer, enfim, na própria vida. E aí Jesus veio dizer que não é nada disso, né? Que o que ele veio pregar, o que ele veio mostrar para nós, é exatamente que existem outros valores, que são valores que estão além desses que a gente tem aqui na Terra. E que ele foi muito claro quando ele falou assim: meu reino não é desse mundo. Então tudo aquilo que Jesus veio mostrar para a gente é que a gente precisa trabalhar pensando na continuidade da nossa vida. Na verdade, quando a gente passa no item 5, quando ele fala de ponto de vista no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 2, ele fala... quando a gente começa a entender essa questão que Jesus nos coloca, que a gente começa a mudar o ponto de vista, quando a gente começa a compreender a continuidade da vida, né? O verdadeiro reino, o que realmente a gente tem que trabalhar para melhorar dentro da gente. Então, quando a gente começa a mudar o nosso ponto de vista, no sentido de entender a vida, essa vida material, como apenas um pedaço da nossa vida eterna, a gente começa a compreender a vida com um novo sentido. A gente começa a compreender, por exemplo, as diferenças que existem, né? Por que um nasce tão rico, o outro tão pobre? Isso avaliando somente as questões materiais. Por que alguns nascem com dificuldades, com limitações? Por que aquele não tem pai? Por que aquele é cego? Por que aquele é coxo, né? Tem algum problema físico? Então, se a gente se restringir a entender a vida, o reino de Deus, de Jesus, simplesmente como a matéria, a gente não consegue explicar, né? A partir do momento que a gente acredita que Deus é soberanamente justo e bom, então como ele pode ser justo se uma pessoa nasce com um problema físico e o outro nasce perfeito, né? Cadê a justiça de Deus? Então fica muito questionável quando a gente não acredita na continuidade da vida. E se a gente acredita sim que essa vida é uma sequência das nossas outras vidas, que o reino de Jesus é um reino muito maior do que esse mundo material, do que essa passagem transitória que a gente tem aqui, aí a gente começa a compreender e entender até a justiça de Deus, né? Por quê? Porque a gente sofre consequência daquilo que a gente fez, se não nessa vida, em outras vidas. Então a gente passa a entender, passa algumas questões que a gente não encontra respostas, passam a ser um pouquinho mais compreensíveis. E a partir do momento que a gente começa a estudar o Evangelho e compreender o ensinamento de Jesus, a gente começa a ficar com o coração um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente começa a entender
Daí, quando Jesus vem colocar para a gente que o reino dele não é desse mundo. Então, quando ele fala das conquistas, são sempre conquistas morais, conquistas espirituais. Ah, então eu vou abandonar minha vida material. Não, não é isso. Não é isso. Mas o reino de Jesus, o reino que ele promete, a salvação, é para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aqui nós estamos num estado transitório de aprendizagem. Então a gente precisa assimilar isso, tá bom? Então eu acho que por isso é hoje. Obrigado, eu espero melhorar cada dia mais. Eu estou começando, eu nunca fiz essa coisa de gravar vídeos, enfim. Então eu conto com vocês. E se tiver dúvidas, algum questionamento, algum texto, algum tema que queira que a gente fale, deixa marcado aí que a gente volta a conversar. Obrigado.